Você pode se apresentar? Eu sou Uri, tenho 29 anos, faz 2 horas que eu saí da cadeia. Não é mais Pamela seu nome? Agora é Uri, é o nome que eu escolhi. Pamela ficou lá na colmeia. E tem um significado? Não sei, eu gosto do som, Uri. E o que é colmeia? É o Presídio Feminino de Brasília. Deve estar sendo um momento bem especial para você, né? Mas por que você me chamou para ser a primeira pessoa com quem encontrar? Porque eu não quero perder esse momento. Eu quero que você grave a história que eu vou te contar, porque eu acho que vale um filme. Tá bom, eu tô aqui. Que história você quer contar? A minha história na colmeia. E por que você foi parar lá? Eu matei um homem. Eu era novinha, tinha 20. Tinha vindo aqui no Careca, encontrar o Juca, pegar uma ganja, ver o pôr do sol. E aí voltei para casa andando, passei no caldo de cana, peguei uma long neck, peguei a estrada de chão para subir o morro. Naquela época não tinha muita luz de poste. E eu já era tão acostumada a fazer aquele caminho que nem sempre eu ligava a lanterna. Também eu curtia caminhar no escuro. Aí do nada eu senti um puxão muito forte no meu braço. Um homem tinha me jogado no meio do mato, na beira da pista. Tava rasgando a minha roupa, tampando a minha boca. A garrafa tinha quebrado com a queda, mas ainda tinha um pedaço na minha mão. Eu não sei de onde que eu tirei forças, porque eu estava muito tonta com aquilo tudo. E eu acertei o caco de vidro no pescoço dele. Foi sem pensar, em questão de segundos, eu tinha acertado na jugular. Eu fiquei toda banhada, pintada de vermelho. Eu liguei a lanterna do celular e era o PH, filho do dono do caldo de cana. Na hora eu senti muito nojo, fiquei muito assustada. Ele me conhecia, por que ele estava fazendo aquilo? Eu só pensava, que merda. Fui para casa, me banhei, ninguém me viu, suja de sangue. Mas quando amanheceu o dia, a polícia já estava lá na porta. E os vizinhos fazendo escândalo, me chamando de assassina. A minha mãe nem quis saber. Me entregou, ficou morrendo de vergonha e nunca me procurou. Ela não te visitou esses anos todos? Não. Nada na vida te prepara para a cadeia, sabe? No começo eu dormi na praia demais. Era bem difícil. Lá tem muita mulher lésbica e elas ficavam me agarrando, me chantageando. Era uma merda. Mas não teve jeito, ou eu cedia ou eu ficava dormindo na praia até morrer. O que é praia? Praia é dormir no chão. Não tem cama para todo mundo. E era uma condição. Mesmo eu não sendo sapatão, eu acabei me tornando esposa da Rosângela. Ela era bruta e tinha estrutura lá dentro. E eu me beneficiei disso. E
Rosângela ainda tá presa? Sim, e ela não sai tão cedo. Na verdade, ela só piora a pena dela. Enquanto eu estava lá, ela matou 2 colegas. Mesmo eu estando com ela, eu conseguia entender que eu tinha que fazer tudo certo para eu sair logo dali. Eu fui fazendo trabalhos voluntários e fui ganhando dias. E agora? O que você quer da vida? Como que vai ser? Quero começar do zero. Não volto para casa da minha mãe. Quero achar uma casinha para dormir bem, sonhar bem. Ter um jardim com ervas. Lá na colmeia eu aprendi a fazer cosméticos naturais. Shampoo, desodorante. Eu quero seguir por aí. Ter o jardim com as ervas e fazer os produtos para vender. Viajar, você não quer? Quero ir atrás do meu pai. Eu tenho curiosidade. Ele sumiu. Matou a melhor amiga e sumiu. Isso eu tinha 9 anos. Aí um amigo que trabalha no cartório encontrou o atestado de óbito. Mas eu não acredito que ele tenha morrido, não. Eu penso que ele forjou a própria morte para as pessoas pararem de procurar por ele, para ele começar uma nova vida do zero. Tenho isso na cabeça. Só sei que ele não está morto. E de onde é que você tirou isso? Eu sei disso. Os meus guias espirituais me disseram. E você sabe por onde vai começar a procurar por ele? Ainda não. Mas conta mais da colmeia, como é que foi sua última noite lá? Você conseguiu dormir? Com o que você sonhou? Consegui. Eu fui dormir cedo. Fiquei olhando pro teto, mas uma hora eu dormi. Eu sonhei que eu estava aqui mesmo no lago. Que eu estava em toda parte. Eu era o lago. E aí de repente as águas começavam a ficar fortes. O vento também ficava forte. E subiam umas ondas grandes. E as pessoas que estavam banhando iam saindo da água e dizendo que ia ter um tsunami no Lago Paranoá. E eu olhava para essas casas aqui em volta e sentia raiva. Eu olhava fixa e as casas explodiam, pegando fogo. Quando eu era menina não tinha esse tanto de casona aqui não. Eu tenho é raiva. Raiva de gente rica? Sim. Eles ficam fechando a água. O tsunami que eu sonhei só matava gente rica. E tem algo mais que você quer contar? Da cadeia, eu só trouxe meu baralho. E as minhas unhas. As roupas eu joguei tudo fora. As unhas eu guardei esses anos todos. E o baralho, você quer tirar uma carta pra você sobre o seu futuro? Pra mim, não. Eu não quero fantasiar demais, não. Dói muito quando a gente vê tudo dando errado. Prefiro nem saber. Mas eu quero tirar um jogo pra humanidade.
O sol diz que algo novo deve começar. Esse mundo só poderá continuar se for de outro jeito. A Terra vai começar um novo projeto, com ou sem humanos. A gente só vai atingir esse novo mundo com justiça. Tem coisa que precisa ficar para trás para acelerar a reparação kármica. A maior parte do sofrimento de todos os tempos continua impune. No novo mundo, as leis da natureza deverão valer para todos os seres, humanos e não humanos. O mago tem as qualidades para nos levar para esse novo mundo. Às vezes parece que não tem saída, mas o mago, ele pode fazer toda uma sociedade acabar para que outra comece. Vocês chamam isso de revolução. Se o céu cair nas nossas cabeças, é nele que vamos morar. O louco é quem precisamos ser para habitar nesse novo mundo. Ele percebe que tudo está conectado. Todos somos o louco antes de viver um monte de trauma. Então só precisamos ser quem realmente somos. E veremos o mundo como ele é, sem essas máscaras que fazem a gente se sentir muito individual. Se todos seremos loucos, estaremos ligados a tudo outra vez.